Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam em paz, na paz de Jesus Cristo. Como eu disse mais cedo, gravei um vídeo no canal Solon Pereira e contei que eu cheguei em casa ontem do trabalho por volta das 9 horas da noite e quando eu vim aqui no meu escritório para deixar um processo, eu me deparei com esta correspondência, esta correspondência aqui, Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, com esta decisão. Aqui está a decisão, tá vendo? Decisão, carta AR, aqui, não sei se dá para vocês lerem aí, vamos ver aqui, se vai dar para ler, tá vendo aqui, Então, procedimento comum civil, requerente Igreja Cristã Maranata, requerido Solon Lopes Pereira. A decisão é o seguinte, a decisão que me foi encaminhada é esta aqui, já até mostrei também no outro vídeo, tá vendo? Olha aqui, Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação, de tutela antecipada pela parte autora, ok? O que é isso? O juiz indeferiu, é um processo, fui processado novamente, esse já é então o meu 19º processo, a Igreja Maranata me processou mais uma vez, e ela pediu para eu remover um vídeo do canal Solon Pereira. Que vídeo? Este vídeo aqui, Este vídeo, carta anônima, nova denúncia de corrupção na ICM. Eu não sei se você já viu. Se você não viu, vale a pena você assistir, Até porque a Igreja Maranata, ela não quer que você veja, ela quer que eu retire este vídeo do canal. Irmão, se a Igreja Cristã Maranata se preocupou tanto com este vídeo a ponto de ingressar com uma ação judicial para poder me forçar a tirar este vídeo do canal, é porque você tem que assistir esse vídeo. Você não pode deixar de assistir esse vídeo. Porque talvez a gente nem saiba, sabe aquele negócio de você atirou no que viu e acertou no que não viu? Eu acho que foi isso. Então deve ter alguma coisa neste vídeo que vai além daquilo que eu quis trazer no vídeo. Deve ter alguma coisa. Sabem por quê? Porque neste vídeo eu nem cito o nome da Igreja Cristã Maranata. É um vídeo da Igreja Cristã Milionária, ICM Igreja Cristã Milionária, que é uma abstração que eu faço em relação a seitas religiosas, de um modo geral, com características que são comuns a todas as seitas. Mas, neste caso, como eu usei uma carta que circulou na internet, é uma carta anônima, eu utilizei esta carta para que não houvesse identificação, eu mudei os nomes das pessoas. Então, o presidente é o pastor Espírito Santo, não é? Então, eu fiz uma modificação de nomes. Eu usei outros nomes para cidades, enfim. Mas vejam só, por que eu estou dizendo para você assistir esse vídeo? Porque quando eu fiz o vídeo sobre a Igreja Cristã Milionária, a ideia era uma crítica à pessoa que denunciou. Por quê? Ele fez uma denúncia anônima, mostrando que ele tem conhecimento de muitas coisas que ele entende que são erradas. Ele apresenta como uma denúncia ao presidente da igreja, uma denúncia de corrupção, envolvendo almoxarifado, descentralização de recursos. Ele fala de vestimenta das mulheres, de festinha que os jovens fazem. Então tem uma série de coisas que ele considera que são erradas e impróprias. Mas ele não, em vez dele denunciar, então, se ele enxergou alguma corrupção, por que ele não foi na delegacia de polícia e denunciou na delegacia de polícia? Não, ele vai e envia uma carta para o presidente da igreja. Mas vejam, olha a reflexão que eu estou fazendo. O que acontece? As seitas religiosas, de modo geral, elas têm a tendência
de evitar escândalos, e para isso eles fazem o quê? Uma denúncia que envolva um pastor. Por exemplo, neste aqui ele falou, olha, tem um pastor que gosta de pornografia. Bom, aí ficou sabendo, saiu aquele burburinho, o pastor fulano de tal, da igreja tal, gosta de pornografia. Não sei como é que ele ficou sabendo disso, né? Mas enfim, ele está aqui contando isso. Aí ele diz, olha, o pastor fulano de tal, ele é um pastor dado à pornografia. Aí o que acontece? Aí ele vai e denuncia para o presidente da igreja. O que o presidente da igreja faz? Em qualquer seita é assim. Em vez dele, por exemplo, né, pornografia não é crime, né? Dependendo né, se não tiver pedofilia, alguma coisa assim. Mas vamos imaginar então que seja um outro fato, né? Vamos imaginar o seguinte, a pessoa tem conhecimento de uma violência doméstica. Um pastor toma conhecimento de uma mulher que está sendo espancada ou uma criança que está sendo espancada. É um exemplo que eu estou dando. Aí ele toma conhecimento e ele vai, em vez dele levar o caso à polícia, um caso de polícia, ele vai e leva o assunto para os coordenadores, para os presidentes, para as pessoas, para os seus superiores. O que os superiores fazem em todas as seitas? Eles pegam aquele pastor, mudam ele de igreja para um lugar onde ele não seja conhecido e abafam o caso. Dizem que ninguém pode tocar no ungido do Senhor, então ninguém pode comentar. Então eles tentam fazer com que isso não gere um escândalo para a igreja ou para a seita. Isso em qualquer seita é assim. Então, quando eu peguei este vídeo e usei o nome de Igreja Cristã Milionária, era uma abstração do fato da pessoa conhecer aquilo que ele acha que é errado, que ele acha que é criminoso e denunciar no lugar errado. E mais, se ele vê tanta coisa errada assim, por que ele não sai? Ele continua lá, porque ele tem esperança que aquilo vai mudar, e a crítica é, não vai mudar. Porque as seitas, elas têm esse sistema, elas funcionam assim, e elas não mudam. Então, quem que deve mudar? Deve mudar, a pessoa deve mudar. Então, o vídeo, ele é uma crítica ao denunciante. Eu quis mostrar que muitas pessoas sabem de coisas erradas, conhecem coisas erradas, entendem que muitas coisas estão erradas, e eles fazem duas coisas. Primeiro, eles não denunciam para quem de direito, ou, em vez de sair e deixar, eu não vou participar de um ambiente desse, ele tenta mudar aquilo e não consegue. Então, esta era a crítica. Mas a Igreja Maranata pegou lá, né? Vestiu a carapuça e me processou. Então, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, assista este vídeo, porque tem nele alguma coisa que eu não enxerguei e que você pode enxergar. Entenderam? Então, fica a dica aí, assista esse vídeo. Agora, outra coisa também que eu queria aproveitar para comentar com vocês é o seguinte, é uma coisa assim que eu não sei, eu não consegui enxergar, eu não consegui ler a peça do processo, porque a Igreja Maranata, quando ela deu entrada no processo, ela lá no sistema, ela fez a indicação de um processo com segredo de justiça, de modo que ninguém consegue ler a peça deles. Nem eu não consegui ver a peça, ler, saber o que eles estão querendo. Então, é uma outra crítica que eu faço aqui, é este fato. Eu acho que eles estão fazendo alguma coisa que não é devida. O quê? Que é lançar o processo com segredo de justiça, e isso, em tese, não tem amparo algum para estar gravado por segredo de justiça. Tá certo? Tanto é que nesta decisão do juiz que negou o pedido cautelar da Maranata, não faz nenhuma referência a segredo de justiça. Mas eles fazem isso por quê? Porque eles não querem que você saiba o que eles colocaram no processo. A meu ver, isso é uma atitude que mostra a ausência de transparência e aquilo que eu acabei de comentar com vocês. As seitas, eles gostam de esconder as coisas das pessoas. E parece que este é o caso. Eles não querem que você saiba, tá certo? Então, mais uma vez, assiste o vídeo porque tem alguma coisa que eu não percebi, não vi, mas eles perceberam e viram e acharam que este vídeo tem que sair do canal. Tem que sair do canal. A outra coisa é o seguinte, como é uma coisa assim que me pareceu assim até bem absurda este processo, eu achei absurdo. Eu tenho uma sugestão para o pastor Gedeuti. Gedeuti,
pelo que eu tenho assistido durante todos estes anos e com tantos processos, tá bom? É a minha impressão, é aquilo que eu acho, é aquilo que eu penso. Eu acho que você poderia, pelo menos, estar melhor assessorado. Então, eu tenho uma sugestão para você, viu, Gedeuti? Preste bastante atenção. Eu vou ter a solução para você, que eu vou te indicar um pastor da Igreja Maranata, que, além de ser um advogado, é uma excelente pessoa. Uma pessoa, assim, com todas as qualidades morais e espirituais. E foi o meu primeiro professor dentro da Igreja Cristã Maranata. E ele era um excelente professor da Palavra de Deus, porque ele veio da Assembleia de Deus. Porque se ele tivesse se convertido na Maranata, não saberia nada também como os outros. Mas como ele veio da Assembleia de Deus e ele é um homem muito inteligente, sempre foi muito estudioso, ele tinha muito conhecimento, foi o meu primeiro professor dentro da Igreja Cristã Maranata. Eu vou mostrar para vocês quem é. Este aqui, ó. Gedeuti, preste atenção, hein? Você quer melhorar a sua assessoria? Quer melhorar a sua assessoria? Quer ter sempre uma opinião sensata, equilibrada, espiritual, de uma pessoa decente e honrada? Consulte este irmão aqui, ó. Tá certo? Consulte este aqui, ó. Tá vendo? Sabe quem é? Pastor da Igreja Cristã Maranata. Ele se chama Túlio Zanina. Tá bom, Gedeuti? Ó, ele tem um escritório de advocacia aqui em Brasília. É esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Deixa eu ver aqui, ó. Zanina. Ó, advocacia séria e dinâmica. E eu estou aqui, então, dando este testemunho sobre este pastor da Igreja Cristã Maranata, advogado. O Túlio, então, quando eu me converti, foi meu primeiro professor. Então, escuta só, hein, Gedeuti? O Túlio, quando eu me converti, foi o meu primeiro professor de Bíblia. Eu começava a ler a Bíblia e todo dia eu chegava na igreja e eu tirava minhas dúvidas com o Túlio, que sabia de tudo, tá certo? Então, porque inteligente, conhecedor da palavra de Deus, um homem sério, na época ele ainda era jovem, nem era casado, depois ele se casou com a Gladys, se não me engano, uma médica. E veja bem, Gedeuti, ele era, na época que eu me converti, ele era já auditor do Tribunal de Contas do Distrito Federal. E depois, olha só o nível do Túlio, hein? Depois ele passou, né, no concurso para a Câmara dos Deputados, não sei se foi ali para a parte de assessoria, na área de advocacia, de direito, e ficou lá até se aposentar. E hoje tem um escritório de advocacia. Então, preste bastante atenção. Se você, Gedeuti, quer realmente uma pessoa séria, o Túlio ele é um aposentado da Câmara dos Deputados. Com certeza, ele não vai dar um parecer para você pensando em arrancar dinheiro da Maranata, porque ele não precisa disso. Ele é um homem muito bem sucedido, tá certo? Ele já tem uma aposentadoria que deve ser a melhor aposentadoria do Brasil, tá bom? E, além de tudo, é um homem honesto, direito, sério, que com certeza não vai deixar você fazer tantos absurdos como nós temos visto acontecer no âmbito jurídico. Mas por que eu estou dizendo isso? Ora, tá aí o resultado. Né? Tá aí o resultado. Desde que eu comecei a assistir esse show de processos aí, que eu saiba, apenas um processo até agora foi favorável à Maranata, que foi o caso do pastor Júnior Magalhães, num processo penal, por conta de uma publicação que o pastor Júnior fez, né, que ele divulgou, se não me engano, não me falha a memória aqui, divulgou uma publicação que ele tirou de um grupo ou de um site, se não me engano, que não foi nem ele que fez a publicação. Só que ele reproduziu a publicação e a publicação tinha informações sobre algum crime fiscal. Então, por isso, o pastor Júnior Magalhães ele sofreu esta condenação em primeira instância, ou seja, ainda está em recurso, o processo não terminou, mas que eu conheça até agora somente esse processo, ou seja, todos os outros, todos os processos movidos contra Facebook, contra o WordPress, contra as pessoas, contra mim, contra a Roseli, contra Joaquim, quem mais, né? Esses irmãos todos que eu falei, a Sueli, a Noemi, todos estes processos estão
a Maranata está perdendo. Então, lógico, eu olhando para isso, eu acho o seguinte, talvez você precise de uma assessoria jurídica melhor. Por isso, Gedeuti, eu estou sugerindo o pastor Túlio, aqui de Brasília, tá bom? Túlio Zanina, não se esqueça. Consulte o Túlio, chame o Túlio aí, converse com ele, explique o que está acontecendo, explique o que você quer e você vai ouvir, com certeza, uma palavra equilibrada. E olha só, hein? O Túlio é uma pessoa que eu tenho confiança nele. Por quê? Ele foi a única pessoa que ficou sabendo, antes de eu me desligar da Igreja Maranata, ele ficou sabendo daquilo que eu já estava enxergando sobre a Igreja Maranata ser uma seita. Ele foi a única pessoa. Eu até me lembro que uma vez, na última reunião de pastores que eu participei, eu estava sentado ao lado dele e eu peguei um texto, né, de uma que fazia referência a uma seita dos Estados Unidos, e eu mostrei pro Túlio, disse, Túlio, olha só, Túlio, isso aqui, veja só. E o Túlio, né, hoje pastor Túlio, ele me deu um conselho, ele falou assim, Solon, faz o seguinte, leia a Bíblia como se fosse pela primeira vez, leia a Bíblia, né, sem essas lentes de um ou de outro lado, leia simplesmente a Bíblia. E Túlio, eu acredito que o Túlio não assiste vídeo, ele não tem esse perfil, né? Ele é uma pessoa totalmente diferenciada. E o Túlio me ajudou nesse sentido, porque eu fiz isso. E ao começar a ler a Bíblia, eu tive a certeza do que eu deveria fazer, né? Eu até lamento, né, pelo Túlio não ter feito o que ele me sugeriu, né? Porque se ele fizer, ele vai chegar também na mesma conclusão. E também não vai conseguir permanecer na Igreja Cristã Maranata por uma questão, a meu ver, lógica e óbvia. E como ele é um homem muito inteligente e também um servo de Deus, eu acredito que ele vai chegar na mesma conclusão. Mas fica aí a dica, viu, pastor Gedeuti? Experimente uma assessoria do Túlio, eu acho que você vai ficar melhor do que está hoje, tá bom? Ou pelo menos vai evitar de gastar dinheiro dos irmãos em coisas que talvez não vão dar o resultado que você está esperando. Mas isso é apenas a minha opinião. Meus irmãos, era isso que eu queria dizer para vocês, né? Eu já falei hoje no outro vídeo, está aqui, né? Ó, ganhei de presente. Muito obrigado, pastor Roner, o Deus de Helena, né? Aqui no finalzinho aqui ele colocou aqui, inclusive, olha só, a foto dele, pastor Roner, com a sua esposa, salvo engano, Adriana, e a pequena Helena, uma linda garotinha, né? Eu agradeço muito, pastor Roner, pelo presente, pelo livro, vou ler, né? Hoje foi um dia meio corrido, ainda não li, mas vou ler, depois eu dou um retorno, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe. E, então, irmãos, como eu falei, não são processos judiciais que vão me fazer parar, né? Acho, inclusive, que a Igreja Maranata cometeu um grande erro com este último processo, por dois motivos. Primeiro, porque se ela tivesse observado, né, era só ela esperar mais um pouquinho, mas ela resolveu me processar e me motivou a continuar, eu devo continuar, porque eu entrei com essa história de vídeos por conta de processo judicial, e aqui permaneço até hoje por conta dessa judicial. Então, enquanto a Igreja Cristã Maranata não resolver essas questões, não retirar todos esses processos contra todas essas pessoas e indenizar a todas as pessoas que ela prejudicou, né, nós vamos ter que continuar aqui para que você pelo menos saiba disso. E você decida, você quer continuar financiando uma instituição religiosa que usa o seu dinheiro desta maneira? É uma reflexão que você deve fazer, tá bom? E eu estou aqui para trazer para você informações para que você tome a sua decisão. Se você vai ficar, se você vai sair, se você vai fazer como o rapaz do vídeo, ficar lá reclamando e denunciando aí dentro aí, e reclamando, né? Isso é com você, tá bom? Nós não achamos que esta é a melhor opção, mas você, né, está no seu direito de ficar onde você achar melhor e de seguir a fé ou a orientação espiritual que você achar mais adequada. Agradeço a paciência de todos, Deus abençoe, fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo.